Nós estamos celebrando hoje, como dizíamos no início da missa, a festa da Sagrada Família de Nazaré. E com isso, estamos fazendo uma afirmação jubilosa, ou até melhor, recebendo de Deus uma afirmação jubilosa sobre a verdade do matrimônio e da vida familiar aos olhos de Deus, no plano salvífico de Deus. Portanto, nós não estamos aqui a considerar o matrimônio ou a família desde qualquer perspectiva, como uma realidade cultural, social, antropológica, o que seja, mas antes de tudo e acima de cada uma dessas considerações, como uma realidade de fé pertencente ao plano de Deus para a vida humana e para a constituição mesma da salvação, já que é a primeira instituição tocada por Deus vindo a esse mundo, não encarnado no meio de nós. Nessa homilia, a partir justamente das leituras que nós acabávamos de ouvir, eu queria considerar 4 ângulos diferentes da vida em família. O primeiro é aquele ângulo do qual nasce a família, é o fundamento, é o alicerce da vida em família, que é a conjugalidade, a esponsabilidade, as relações entre marido e mulher. Depois, enquanto se debruçam um sobre o outro, enquanto se entregam um ao outro, se abrem naturalmente para a geração e para a educação dos filhos, quer dizer, de marido e mulher passam a ser pai e mãe. É o exercício de paternidade e maternidade como uma missão, como uma tarefa em direção aos filhos. É o segundo ângulo da homilia. O terceiro é sobre a reciprocidade dos filhos em relação aos pais, é a virtude da filiação e é tudo o que isso supõe. E o quarto ângulo e último é aquilo que São Paulo dizia na segunda leitura, é sobre as relações inteiras, a atmosfera espiritual inteira da vida familiar. Então, com muita simplicidade, nós vamos comentar aqui cada um desses aspectos diferentes que estão contidos na liturgia de hoje. O primeiro deles, então, o amor dos esposos, fundamento e alicerce da família. Nós escutávamos Nossa Senhora dizer no Evangelho: meu filho, olha que teu pai e eu, quanta força não reunida nessa expressão. Se teu pai e eu é a conjunção de duas vontades, é a conjunção de duas mentes, de dois corações, de dois propósitos que, no entanto, estão fundidos, estão endereçados um para o outro. São duas singularidades diferentes que, no entanto, estão unidas, amalgamadas pelo matrimônio. Teu pai e eu, assim como numa espécie de sujeito único, que vai realizando uma missão comum, uma tarefa que é comum aos dois. E assim se expressam com uma única boca, com uma única palavra: teu pai e eu. É certo que na vida de São José e da Virgem Maria, essa comunhão não se traduz, não se expressa numa linguagem conjugal, numa linguagem nupcial, como dos outros maridos e mulheres todos, no sentido de, além da entrega e da união dos espíritos, da entrega dos corpos também. Mas não é por isso que é menor essa sintonia, Na vida de cada casal, essa comunhão, essa unidade, essa sintonia deve nascer da amizade, do diálogo, do respeito. Marido e mulher, enquanto descobrem, enquanto dialogam, enquanto se aprofundam, enquanto acertam, enquanto decidem os rumos da própria relação e da própria família, são essa espécie de sujeito único, teu pai e eu. Dizer, nessa expressão, uma espécie de transbordamento da intimidade do casal, da sintonia do casal, da união de espíritos e, no caso das famílias todas, com exceção da Sagrada Família, da união dos corpos. Dizer, quanta segurança para a vida familiar, quanta segurança afetiva na estrutura da personalidade das crianças e dos jovens que estão em formação, quando o que encontram é essa sintonia, o que encontram é esta unidade, do que bebem é dessa fonte de comunhão, de marido e mulher.
Ao contrário, como é triste não quando se desrespeitam, quando se desautorizam na frente dos filhos, quando não se encontram, quando não conversam e por isso mesmo deixam de pensar, de sentir, de decidir juntos. Quanta fragmentação dentro do tecido da vida familiar, não? A prevalência de um sobre o outro, da palavra de um ou da decisão de um, da mentalidade de um sobre o outro, e já não são mas aí sim dois, não? E até dois opostos, dois rivais, disputando partidarismos entre os filhos, porque naturalmente existem mais simpatias, mais vínculos, mais, não? Entre alguns filhos e algum dos pais, mas então partidarismos entre os filhos, insegurança e talvez rebelião no espírito deles, das crianças e dos jovens. Dizer, teu pai e eu, no Evangelho de hoje, nos devia fazer pensar sobre conjugalidade, não? Nutrir a amizade, o diálogo, o respeito, a intimidade do casal, não? Depois o segundo ângulo enquanto se dão, enquanto se entregam um ao outro, marido e mulher naturalmente estão abertos, não? À geração e à educação dos filhos. Naturalmente estão abertos, portanto, no plano natural e sobrenatural, não? Para as novas vidas, não? Para serem eles mesmos mudados em pais e mães. Não? Nós escutávamos o início do Evangelho dizer assim, olha, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os pais, não? Essa missão, essa responsabilidade, essa tarefa, não? Da qual foram incumbidos, não, cada um a seu modo e de forma singularíssima, tanto a Virgem Maria, né, virgem, que concebeu sob a ação do Espírito Santo, quanto São José também, que é pai adotivo, não? Pai legal, ou chamamos assim também em teologia, putativo de Nosso Senhor. Não? Quer dizer, a geração e a educação dos filhos não é mera espontaneidade, né, surgida assim da intimidade do casal. É uma tarefa, é uma responsabilidade rica de implicações e ao mesmo tempo irrenunciável também. Né? Na base da nossa concepção cristã sobre educação está não a verdade de que as crianças sejam, né, e os jovens, os adolescentes, sejam naturalmente seres que vieram a esse mundo assim, graciosos, né, cheios de luz, que vieram a esse mundo assim para que nós nutramos naturalmente, né, orgulho, para serem aplaudidos, mas olha lá, hein, padre, nunca para serem contrariados, nunca para serem repreendidos, nunca para serem exortados, nunca para serem corrigidos, não? Esse santo depositado no meio de nós, não? Esse anjo, né, travestido de luz, não? Que desceu no meio de nós, é preciso que nós o deixemos crescer assim, vigoroso, né? Livre, quase sem exercer influência externa nenhuma, que significasse orientá-lo para o bem, exortá-lo, desafiá-lo, confrontá-lo. Não? Quer dizer, na base da nossa concepção de educação, isso quer dizer, do exercício da missão, né, paterna e materna, está aquela verdade que é o fato de que cada um de nós veio a esse mundo ferido de pecado, propenso ao egoísmo, propenso a toda espécie de mal, e que nós, portanto, precisamos aprender a conhecer e a fazer o que é bom, conhecer e traduzir em obras o que é justo, o que é correto, o que é amável, o que é virtuoso. Quer dizer, educação exige reforma, naturalmente. Exige a assunção de nós mesmos, né? Quer dizer, exige o progresso de nós mesmos, que o mais das vezes não se realiza com um caminho assim extremamente confortável, bem pavimentado, etc. É preciso ajudar as crianças e os jovens a formar uma vontade firme, um caráter sério, um sentido moral e assim por diante. Dizer, é preciso, né, que nós compreendamos que o exercício de paternidade e maternidade, enquanto traduz, não, enquanto se aplica à educação, né, vai certamente fazendo uma série de afirmações sobre aquela individualidade posta diante de si.
afirmações e permissões, quer dizer, encorajamento, certamente, diálogo, certamente, estímulo, certamente, né? Paciência, certamente, amor e compreensão, certamente, mas muitas vezes também, muitas vezes, intransigência, muitas vezes nãos, muitas vezes negações, correções, exortações, contraposições e assim por diante. E tanto cada um de nós olhando para a própria vida, não, talvez perceba que tantos nãos que nós recebemos até nos ajudaram mais, né, do que uma série de outras afirmações bonitas, preciosas, de encorajamentos que nós recebemos, que foram cada um a seu modo também importantes, significativos e fundaram não os alicerces da nossa personalidade agora e do nosso caráter, mas uma série de nãos também nos forjaram, não? Nos fizeram crescer, nos fizeram amadurecer. É certamente tarefa humana, né? O exercício de paternidade e maternidade, mas antes e acima de tudo, tarefa sobrenatural. Quer dizer, pai e mãe devem ser educadores e os primeiros educadores da fé dos seus filhos, mediante conselho, palavra e exemplo. Atenção, conselho, palavra e exemplo. Quer dizer, ter um ambiente favorável à transmissão da fé, ao exercício de virtudes, né, dentro de casa. E, portanto, ir traduzindo o contexto da vida do dia a dia da família, de fato pautado nos horizontes e nos exemplos da Sagrada Família. Terceiro ângulo, né, se nós falávamos sobre os pais em direção aos filhos, agora reciprocamente, né, os filhos em direção aos pais. Nós escutávamos o Evangelho dizer: Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente, era-lhes submisso e crescia em sabedoria, idade e graça. Que horizonte, hein, esse do Filho de Deus, Senhor do céu e da terra, que, no entanto, quis estar submisso, quis estar obediente, não? Colocado sob os cuidados, sob os paternos conselhos de São José e da Virgem Maria. Era-lhe submisso e, por isso, crescia. Não? Na primeira leitura, no livro do Eclesiástico, nós ouvíamos quem honra seu pai, quem respeita sua mãe, e uma série não de conselhos sobre isto, uma série de promessas sobre isso, de bênçãos vindas desse horizonte. Esse é o conteúdo do quarto mandamento, não? Honrar pai e mãe. Quer dizer, é no seio familiar que as crianças exercitando escuta, os jovens, os adolescentes, exercitando escuta, obediência e respeito em relação aos pais, é aí que aprendem a ser gente, é aí que aprendem o amor, solidariedade, diálogo, respeito uns pelos outros, aprendem o valor da vida comum, o valor dos pequenos sacrifícios, das pequenas aberturas e concessões para que o outro seja, para que o outro tenha, para que o outro se expresse, o valor do trabalho honesto, desde os pequenos afazeres da vida doméstica, o valor da verdade, da palavra dada, da lealdade, da honra, da oração, da piedade, da convivência harmoniosa, pacífica. Quer dizer, respeito e obediência, não, devem ir como nessa atitude de filiação, forjando, né, alimentando o espírito dos filhos, no sentido de irem acolhendo da experiência, da fé, das virtudes dos pais e daquilo que propõem, não, o horizonte de formação da sua formação humana e espiritual, humana e sobrenatural. Quarto ângulo e último, o amor entre todos, né? São Paulo dizia sobre isso na segunda leitura que nós ouvíamos. Dizer, uma imagem de uma igreja doméstica é uma imagem de uma pequena comunidade de cristãos, é uma pequena comunidade de irmãos em Cristo. E por isso nós ouvíamos São Paulo dizer assim, olha, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Por quê? Bom, porque a lógica que deve plasmar, né, as relações familiares, todas elas, e toda a atmosfera espiritual da família, é essa lógica bem aqui, ó. É lógica do amor-doação,
do amor serviço, do amor entrega. O amor que se transparece, não que se traduz, perdão, não, o amor que transparece, que se traduz na capacidade, como nós ouvimos São Paulo, de servir, de sacrificar-se pelos outros, com alegria, quer dizer, de boa vontade, com bom espírito, com boa consciência, com gratuidade, sem drama, sem demora, sem desculpa, com iniciativa, quer dizer, é o amor que se apressa, não, que não fica esperando que os outros peçam, que os outros intervenham. E isso tudo, meus caros, que é tão corriqueiro entre nós, não? Que devia ser o horizonte do nosso dia a dia, isso tudo supõe uma luta constante, não? Contra o nosso próprio egoísmo, contra a preguiça, contra o desejo de ser agradado acima de tudo, ou de ser elogiado acima de tudo, ou de esperar retribuição, de esperar agradecimento. É amor que se entrega, que se oferece. Essa é a lógica da cruz que está presente no escrito de São Paulo na segunda leitura e que deve plasmar a vida em família e as relações familiares. Bom, até aí nós olhamos para a Sagrada Família um pouco a partir das leituras de hoje e certamente está diante de nós um ideal bonito, admirável, né? No entanto, podia se erguer no espírito de muitos aqui a seguinte consideração: bom padre, nós estamos no tempo muito distantes daquele contexto social, cultural, religioso da Sagrada Família e até convenhamos, Jesus, Maria e José são uns prodígios da graça de Deus e a família da qual nós viemos e a família que nós temos atualmente, bom, dizer, ali pode ser até que tenha gente se esforçando para ser santo, padre, mas propriamente santo ainda não e acabado não, né? Quer dizer, será que o ideal não está muito distante do real? Quer dizer, em que e como não a Sagrada Família de fato poderia ser modelo, inspiração para cada uma das nossas famílias? Bom, basta pensar. Vamos considerar algumas coisas aqui. As famílias, em geral, pode ser que experimentem dificuldade para acolher uma novidade de Deus, vinda ou por permissão ou por vontade expressa de Deus. Pode ser que se encontrem assim em algum momento da vida. E também a Virgem Maria e São José não tiveram de se reformar interiormente para acolher a vontade de Deus que chegou até eles por boca do anjo, por revelação do anjo Gabriel? Dizer, pode ser que muitas das nossas famílias experimentem violência, perigos vindos de fora, e não é também a Sagrada Família a fugir para o Egito com a criança ameaçada e, portanto, ter de experimentar a aflição, o medo de uma fuga às pressas, de um contexto, portanto, externo de violência, de perigo. Muitas famílias talvez vão marcadas em tantos aspectos por uma série de inseguranças, de instabilidades a nível humano, que fizessem até parecer que não tem chão firme sobre os pés. A Sagrada Família não foi ao Egito para uma cultura diferente, numa língua diferente, absolutamente desconhecida, não? Quer dizer, para estarem basicamente sem alicerce humano nenhum, sem garantia humana, nenhuma, sem segurança humana nenhuma, para ali viverem como estrangeiros também. As nossas famílias não passam tantas vezes por preocupações por trabalho, por colocação profissional ou pelo digno e justo sustento, não? Preocupações de ordem material, financeira. E pensarmos nos cansaços, nas privações, na vida rude e simples de São José, carpinteiro, nas suas preocupações de uma família pobre que viveu escondida, humilde, recolhida em Nazaré. Tantas famílias vão marcadas não pela dor de pessoas desaparecidas. Nós escutávamos hoje o evangelho da perda e reencontro do menino Jesus no templo. Não é a Virgem Maria e São José, não são eles a experimentarem essa angústia também, essa aflição? Ou, lido em outro aspecto, não em outra chave,
Quantas famílias padecem a agonia de filhos que se perderam, mas num outro sentido, não? Se perderam dos bons conselhos que receberam, do bom caminho da religião que receberam, no qual cresceram, no qual foram orientados. Não experimentaram também a Virgem Maria e São José a aflição da perda, não nesse sentido, mesmo sentido, mas aqui numa espécie de extrapolação. Ver um filho se esvaindo numa doença, num sofrimento. Não foi a Virgem Maria quem estava de pé diante da cruz do seu filho, acompanhando interiormente, transpassada de dor, não? A morte do seu filho, a morte injusta? Tantas famílias experimentam a morte violenta, trágica de um membro seu, e não está a Virgem Maria recebendo o corpo morto de Jesus descido da cruz, né? Certamente Jesus, Maria e José são modelos, são prodígios da graça de Deus, são nosso referencial, nosso ideal. Mas atenção, porque eles não foram por isso colocados numa redoma de proteção, né? Não foram por isso imunes a todo tipo de vicissitude humana e de crises, não de contratempos, de dificuldades que o mais das vezes as nossas famílias também experimentam, né? Então, né, são modelos de fato, não para que as famílias cristãs aprendam a ir oferecendo e vivendo cada circunstância da vida unidos a Deus, desejando receber graça de Deus para perseverarem no seu caminho, né? Assim, hoje, diante do sagrado modelo da família de Nazaré, nós queremos rezar, cada um de nós, não? Pelos cônjuges que foram abandonados, pelas famílias que viveram a chaga, não, do divórcio, da dissolução da conjugalidade. Oração pelos próprios que abandonaram a missão conjugal, familiar. Oração pelos filhos que se afastaram dos ensinamentos recebidos dos pais, se afastaram do caminho de Deus. Queremos rezar hoje pelos filhos que, de repente, se ressentem de não terem tido exatamente bons modelos, né, nos seus pais, bons modelos ou de fé, de religião, ou, por outro lado, até de humanidade. Enfim, oração por todos, né, absolutamente, que abraçaram e que estão prestes a abraçar esse estado de vida, essa vocação sublime, que é ao mesmo tempo exigente, que é ao mesmo tempo uma tarefa e que no nosso contexto, né, de sociedade vai em tanta medida, não, em redor de nós colapsada, não? Mas queremos rezar por cada um deles que assumem essa tarefa árdua e sublime, para que recebam de Deus graça para fundarem nele a própria família, o próprio amor esponsal e a partir disso, portanto, darem muito fruto e irem se reformando, irem crescendo ao longo da vida à semelhança da Sagrada Família sob o seu exemplo e intercessão.